Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando abundantemente na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração. Essa tem sido a nossa oração constante, persistente diante do Senhor durante todos esses dias. Nós já estamos aí caminhando para o terceiro domingo, né? Sem os nossos cultos no templo. Estamos com saudade já desde da primeira semana. Mas nós cremos que o Senhor tem falado aos seus corações nesses dias, tem alimentado a sua vida espiritual através das reflexões, através da sua adoração aí a Deus, através da leitura da palavra, através do culto doméstico, da devocional, através do seu momento com Deus aí no quarto secreto. Nossa oração é para que você esteja de fato compartilhando da palavra de Deus nesses dias com os da sua casa e sendo alimentado, porque aquele que nos prometeu, ele é fiel para cumprir. Hoje nós queremos meditar em 1 Reis, no capítulo 17, e o texto diz assim, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E então veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Elias, a Bíblia não nos dá muita informação sobre o passado de Elias, sobre a família de Elias, de onde ele veio, sua linhagem. Dos poucos detalhes que nós temos é que ele era da região de Gileade, uma região de pouquíssimos moradores, ficava próximo ao Jordão, e, segundo estudiosos, de uma cidade chamada Tisbé, por isso ele é chamado aqui de Tisbita, que era uma cidade que ficava perto ali do Val de Jaboque. Apesar de não ter muitas coisas sobre o passado de Elias, a Bíblia mostra muitas coisas sobre o seu caminhar com Deus. E nesse texto ele vem nos mostrar sobre um período que Israel passou de seca, sem água, sem orvalho, sem chuva. E é interessante a gente pensar por que sobreveio isso sobre Israel. Nós poderíamos dizer que foi por causa de Jezabel, que havia matado os profetas, quase todos os profetas do Senhor, só um pouco tinha sobrado, tinha se escondido. Ou poderíamos dizer também que era por causa de Acabe, para dar a Acabe a oportunidade de se arrepender das más coisas que Acabe andava fazendo em Israel. Aliás, um detalhe interessante é que Acabe é um dos reis que a Bíblia mais comenta dos reis de Israel. Tirando Davi e Salomão, que foram reis que fizeram o que agradavam ao Senhor, Acabe, dos reis que desagradaram a Deus, é o rei que é mais comentado na palavra. Creio que não simplesmente para mostrar quem era Acabe, mas para mostrar sim as atitudes de Elias e como Deus usou Elias no período em que Acabe era rei em Israel. Ok. Há alguns detalhes nesse texto que é importante a gente notar. O Senhor chega e ordena através de Elias que não ia cair chuva, que não ia cair orvalho. Mas é interessante que quando o Senhor ordenou isso sobre Israel, o Senhor ao mesmo tempo já havia providenciado
sustento e cuidado para Elias. A palavra do Senhor veio a Elias e disse: vai, vira-te para o Oriente e te esconde lá. E lá ia acontecer algo fantástico. É incrível como Deus pode cuidar de nós com coisas sobrenaturais ou com coisas naturais. O Senhor disse: você vai beber do ribeiro, coisas naturais. E os corvos vão alimentar você. Onde a gente já viu passarinhos alimentando gente. E o texto diz: eles vão trazer carne e eles vão trazer pão. E traziam de manhã e traziam à tarde. E Elias é alimentado pelo cuidado de Deus de forma natural e de forma sobrenatural. E aí, quando passa esse período, a gente vê o profeta também sendo atingido por aquilo que estava afligindo Israel. O ribeiro secou. E mais uma vez aparece o cuidado de Deus. E agora o Senhor diz: vá à cidade de Sidom, uma cidade de Sidom, em Sarepta, e lá eu ordenei a uma viúva que sustente você. Elias agora vai sair das cidades de Israel e vai para uma cidade que não é de Israel. E lá, onde não pertencia a Israel, o Senhor continua cuidando dele como cuidava em Israel. Outra coisa interessante nesse texto, o Senhor disse: eu ordenei aos corvos para te alimentar. Agora aqui embaixo o Senhor diz: eu ordenei a uma viúva para te alimentar. Mais uma vez, como nas nossas reflexões, nós estamos vendo que as coisas para o servo de Deus precisam funcionar depois da ordem de Deus. Deus ordenou aos corvos algo sobrenatural para alimentar Elias. Deus ordenou à viúva. Aqui já é mais natural uma pessoa alimentar outra. Só que se a gente vê a história da viúva, a gente vai ver um acontecimento sobrenatural também. Ela também não tinha alimento. Elias chega, pede água e depois diz para ela: faz um bolo para mim. Ela disse: eu não tenho como fazer, só tenho um pouquinho. Vou fazer para mim, para o meu filho e nós vamos morrer. E Elias disse: não, tudo bem um pouquinho, mas faça primeiro para mim. Deus tinha ordenado. E quando Deus ordena, as coisas acontecem. Quando Deus ordena, a bênção flui. Quando Deus ordena, nada impede que a bênção de Deus chegue até nós. Israel estava vivendo um momento de crise moral. E o Senhor ordena para que o seu servo seja sustentado dentro daquele período. O que precisa nos prender a atenção aqui é que a ordem de Deus é que faz com que as coisas andem bem entre o povo de Deus, mesmo quando as coisas não estão bem socialmente no seu país ou no lugar onde você está. A ordem de Deus muda a nossa situação. Que mais uma vez a gente esteja atento à palavra do Senhor e atentos àquilo que o Senhor ordena, tanto para que façamos, quanto para que não façamos. E quando nós obedecemos à ordem de Deus, as bênçãos do Senhor também nos alcançam. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu coração, que você continue tendo paz, tranquilidade, que são coisas que o Espírito Santo nos dá, que você continue cheio dele. Amém? Um abraço e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue persistentemente na sua vida. Deus nos abençoe.